Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, buscando conhecimento, buscando meditar nas coisas relativas ao reino de Deus. Temos que ser instruídos dia após dia, para que possamos nos afastar, nos livrar das astutas ciladas do diabo, do mundo e dos desejos da nossa carne. Vivemos dias maus, vivemos dias em que as pessoas elas são adoradores de si mesmos. Nós vivemos tempos em que cada vez mais a mentira a respeito da igreja ela tem sido falada e pregada, e se nós não estivermos com os nossos ouvidos abertos, nós seremos enganados pelas mentiras que são transmitidas. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema o fim das dores e lágrimas. Início das dores e fim de dores. Um ciclo que sabemos quando começa, mas que não sabemos quando termina. Pequenas dores ou grandes dores, mas são as nossas dores. Vivemos tentando programar a nossa vida para que não as encontremos, mas sempre passaremos por aflições, como a palavra de Deus assim nos afirma. Porém, quando Deus terminar esta grande obra, o pecado não mais existirá, e todas as suas consequências também desaparecerão. Está chegando o tempo em que não haverá mais doença, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais morte e nem lágrimas. Porém, é apenas para os filhos. Nós estamos aqui na nossa vida, nessa terra, com o objetivo de crescer em estatura e graça diante do Senhor. Nós não conquistamos a nossa salvação pelas nossas obras, mas através das nossas obras nós atestamos aonde está o nosso coração. A palavra de hoje tem como título o preço e a urgência do chamado. Todos nós recebemos um chamado e isso tem um preço e tem uma urgência. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Todos aqueles que não têm uma enfermidade e podem ficar de pé em reverência à palavra de Deus, convido todos a ficarem em pé, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versos 18 a 22. Agora não é hora de brincar, Elô, dá um tempinho para a gente ler a palavra, só um minutinho, não precisa chorar, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 18 a 22. Assim diz a palavra de Deus. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba lhe disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos. Cremos que a tua palavra é verdadeira, que ela nos alcança nesta noite. Pedimos que o teu Espírito Santo prepare a nossa mente, prepare o nosso coração para receber a tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Peço também, Pai, a tua capacitação sobre a minha vida, para que eu possa, Pai, em nome de Jesus, trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Em nome de Jesus, poder se assentar.
que nós temos, ele tem um preço. O alimento, a veste, o restaurante, conta de água, de luz. E o nosso chamado, ele também tem um preço. Quando você passa numa loja, uma das coisas que as pessoas vendedoras normalmente fazem é trazer para você um senso de urgência. Só tem essa peça. É a última. Acabando. E as pessoas mais desavisadas, elas acabam entrando nesse papo do vendedor e não param para tentar pensar se eles precisam daquilo, se eles têm como pagar aquilo, se é a hora realmente de adquirir aquilo. Nós estamos falando agora do chamado cristão. O chamado cristão, ele é algo também que tem um preço. E ele também tem uma urgência. Jesus Cristo morreu há mais de 2000 anos. E desde então nós temos ouvido, as pessoas têm ouvido, que Jesus está voltando. Nunca tivemos tempos tão maus como os dias de hoje, em que o certo é errado e o errado é certo. A gente vê a condição dos jovens perdidos, jovens que não pensam, jovens que estão mais preocupados com o celular do que qualquer outra coisa. Não só jovens, mas todas as pessoas. Talvez seja o grande mal do século, o celular, que as pessoas elas não conseguem ficar sem estar com ele na mão, sem estar consultando alguma coisa. Sempre houve um preço e sempre temos que nos ligar a esta urgência. Nós lemos o texto de Mateus 8, 18 a 22, nós estamos trabalhando algumas questões interessantes dentro da palavra do Senhor. Durante o ministério de Jesus, quase todos os escribas e fariseus, eles eram pessoas que odiavam Jesus e o perseguiam e resistiam a qualquer ensinamento que fosse falado. Algo semelhante nos dias de hoje. Se você falar que você é de esquerda, mesmo que a pessoa fale uma verdade, você, por ser de direita, você rejeita. E a mesma coisa acontece em relação à direita. A bandeira que você levanta, ela vai dizer se aquilo para a pessoa é verdadeiro ou não é. E aí nós temos nessa passagem uns ensinamentos importantes. Nós vemos que um escriba se aproximou de Jesus não para questioná-lo, não para dizer que ele estava errado, mas para dizer: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. É uma declaração complexa, porque era uma pessoa que tinha um respeito na sociedade, ele tinha uma provisão financeira, era uma pessoa que era reconhecida, e ao falar com Jesus que queria segui-lo, ele estava falando que ia abrir mão de tudo. A gente vê a mesma questão, por exemplo, com João Batista. João Batista, ele era filho de sacerdote, e ele abre a mão de um serviço, de um trabalho vitalício, de uma provisão vitalícia para uma coisa totalmente incerta. Esta é uma incrível afirmação de declaração de comprometimento da parte do escriba. Mas será que é mesmo? E a grande questão é essa: será que apenas aquilo que nós declaramos, ele reflete aquilo que nós somos? Quando lemos as páginas das Escrituras, nós encontramos declarações semelhantes a desse escriba. Pessoas que falam: olha, nós amamos, nós queremos, nós acreditamos e nós vamos até o fim. No entanto, muitas vezes nós vemos que essas profissões de lealdade desaparecem quando a tribulação vem. 1 Coríntios 10, 12. Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 12, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. E aí o Senhor, o apóstolo Paulo, ele vem falando...
Ah, perdão. Estava em Romanos. Obrigado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. As pessoas, elas declaram o seu amor a Cristo, e o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto que, cuidado, porque você diz que ama, você diz que confia, você diz que acredita, mas aquele que está em pé, cuide para que não caia, cuidado. Outra cena interessante é uma cena em que Pedro ele está no cenáculo, e ali ele confessa a Jesus Cristo e fala: onde você for, eu vou. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, Pedro, Satanás, ele pediu para peneirar você, para testar você, mas eu intercedi por você. E Pedro continua afirmando: não, todo mundo pode negar você, mas eu não vou negar. E aí Jesus Cristo olha para ele e fala: hoje mesmo me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Isso acontece nas nossas vidas. A história da nossa igreja tem 2 casos específicos em relação a isso. O primeiro caso, algumas pessoas já ouviram essa história. No início da nossa igreja, a gente estava num galpão quente, sem ar-condicionado, sem ventilador, nada, teto de zinco, um calor desgraçado. E aí um rapaz que ele era um profissional do correio, ele chegou para mim mais cedo, ele estava montando a bateria dele lá, eletrônica, que ele estava colocando, ele olhou para mim e falou assim: pastor Paulo, eu ganhava 1.000 e agora eu ganho 10.000. E Deus me deu isso, para que eu possa abençoar a sua vida no salário, porque a nossa igreja é pequena, e eu sei que você precisa de recursos para manter a sua família. Eu olhei e falei assim: caramba, que coisa louca. Deus realmente está confirmando o meu ministério. Da outra semana ele não foi na igreja. Na outra semana ele não foi na igreja, eu fui lá e ele falou para mim: pastor Paulo, Deus mandou dizer para mim que o meu tempo com você acabou. Eu fiquei olhando aquilo, falei: como é que ficou aquela passagem que ele disse que Deus tinha revelado a ele essa provisão? Um outro casal, um casal que a gente cuidou, a gente tratou deles, e aí depois da gente fazer todo o casamento daquele casal, eles sumiram. E aí eu fui atrás, e ele olhou para mim nos meus olhos e falou assim: pastor Paulo, nós amamos o Senhor, mas acabou o ciclo. E eu olhei para ele e falei assim: ciclo que menstrual? O que aconteceu? Porque não dá para entender esse tipo de relacionamento em que um dia você me ama, no outro dia você me odeia. Então eu entendo essa questão que está sendo falada aqui, em que o escriba diz para Jesus Cristo: eu vou te seguir aonde você estiver. As nossas declarações de lealdade não são mais fortes do que essa. Da mesma forma, em 2 Timóteo 4,10, Paulo fala sobre Demas, um homem que andava com ele, era um companheiro fiel de Paulo, estava ali em todas as participações, ele via milagres, maravilhas, conversões. E aí chega o momento em que o apóstolo Paulo ele é preso. Quando ele é preso, ele escreve para Timóteo dizendo: Demas, por amor ao século, as coisas do mundo, ele me abandonou. Era um homem que, com certeza, se o apóstolo Paulo chamou ele para caminhar junto, você pode ter certeza que aquele homem fez uma declaração amorosa de amor, uma declaração amorosa de amor ao Senhor Jesus e ao seu chamado, mas as coisas do mundo fizeram com que ele abandonasse. Na época da minha conversão, eu me envolvi bastante com a igreja. E já falei para vocês que eu tive mais de 7 ministérios dentro da igreja. E eu aprendi naquela época um hino que até hoje eu canto: Tu és soberano. Ao longo dos anos da minha vida cristã, eu cantava esta música e eu fazia aquilo com muita certeza no coração, confiando na certeza do trabalho do Senhor. Mas eu comecei a perceber que em alguns momentos Jesus Cristo ia por um caminho e eu ia por outro. É como se a gente declarasse para Deus assim: olha, eu quero te servir, mas não agora. Precisa ser Deus com essa intensidade? Eu te amo, Jesus, mas eu quero também ter a minha liberdade de fazer algumas coisas segundo o meu querer e segundo a minha vontade.
Eu era como cristãos antigos que oravam na juventude: Senhor, me dá santidade. Eu quero ser como Paulo, eu quero ser como Elias, eu quero ser como Isaías, mas não agora. Não precisa ser tão intenso assim. Eu acho que muitos de nós somos assim. Nós, da nossa igreja, nós somos assim. A gente declara um amor por Deus, mas não precisa ser tão intenso assim. Não precisa ser tão fiel assim. Um outro hino evangélico antigo que eu ouvia era um hino que tinha como título Manso e Suave, em que havia uma passagem do hino que eu não gostava, eu não sabia por quê, que dizia assim, que Jesus Cristo, ele suplica por ti e por mim. E conforme eu fui desenvolvendo meu cristianismo, eu comecei a identificar que esse Cristo não era o meu Cristo. O meu Cristo, ele não é um Cristo que ele suplica por mim. Sim, ele me chama, ele ordena que eu venha. E ele fala, me segue. Como falou para as pessoas nas Escrituras, me segue. A única súplica que ele faz, Jesus Cristo faz, é em prol da minha vida e da sua vida. Porque nós somos pecadores. Nós sabemos que está errado. E mesmo assim nós continuamos fazendo, como o Alice disse. Deus, eu não gostei muito da comparação do Alice, porque deu a entender que esse amor de mãe, ele reflete o amor de Deus e não reflete. O amor de mãe, ele pode ser o mais próximo mas há anos de luz, de distância desse amor divino de Deus. O amor de mãe, ele é um amor que não pode ser comparado ao amor de Deus. E aí, nós como os seres humanos, nós podemos atestar que muitas vezes as nossas mães, elas não foram, como Alice mesmo disse, não foram tão perfeitas assim, mas pecaram. Eu não consigo enxergar um Deus, um Jesus Cristo, que ele suplica por mim. Pelo contrário, ele ordena que nós o sigamos e que nós devemos fazer aquilo que ele nos manda. Nenhum indivíduo vai por Jesus até Jesus sem que ele interceda em seu favor. A teologia reformada, ela é muito cuidadosa ao distinguir o chamado externo de um chamado interno. O chamado externo todas as pessoas recebem. Você está aqui na igreja, em algum momento você ouviu. Talvez uma pessoa na rua, ela ouça um carro de som falando de Jesus Cristo. Mas isso é um chamado externo. O chamado interno, ele não é resistível. O chamado interno não é algo que você pode simplesmente dizer, não é agora. Eu estou lendo um livro sobre avivamento espiritual do final do século XX, 1900, mais ou menos, 1900. O cara nasceu em 1890 e ele foi até 1980, mais ou menos. E ele fala de algumas coisas que eu olho e falo assim, isso não é possível. Não é uma realidade. Falando de cultos com avivamento, com pessoas realmente chorando e querendo realmente expressar o coração delas diante do Senhor, com um pesar tremendo. Não é algo que é suportável, é algo que as pessoas querem fazer. Eu não consigo enxergar isso. E eu falava para Deus, aonde está isso? Onde acontece isso? As únicas pessoas que vão até Jesus e permanecem com Ele são aquelas que não são chamadas apenas exteriormente, mas também chamadas interiormente pelo Espírito Santo. Quando nós vemos a teologia predominante dentro do nosso mundo ocidental, é uma teologia que apresenta não Deus escolhendo você, mas você escolhendo Deus. É como se Deus estivesse numa prateleira e você vai no mercado, você vai lá e olha, em especial a minha esposa, ela vai lá e pega 2 molhos de tomate e ela vai olhar o rótulo para ver se aquele produto tem isso, tem aquilo outro, e ela falava assim, eu fui comprar uma tapioca, mas aí a tapioca não era só tapioca, tinha tapioca, aí tinha mandioca, tinha açúcar, tinha sal, tinha conservante, tinha não sei o que, não era tapioca. E parece que Deus está nessa prateleira para você escolher quando você quiser. Isso não é assim. Ele nos escolhe, Ele nos chama. E isso tem que gerar alguma mudança e alguma transformação dentro do nosso coração. Há multidões em todo o mundo que afirmam crer em Jesus. Mas será que creem? Pessoas que vão lá para a passeata de Jesus,
a caminhada para Jesus, será que eles creem realmente em Jesus? Ou será que eles são como Demas, que diante das lutas e dificuldades, eles abandonam o Senhor? Talvez essas pessoas tenham ido à frente em um culto evangelístico, tenham escrito o nome deles em cartões, tenham feito uma oração de arrependimento. Eles podem ter realizado uma série de ações, mas no final das contas, elas são como as pessoas de Mateus 7:21, que nós meditamos, em que Jesus olha e fala: eu nunca vos conheci. É vital termos consciência de que realmente ouvimos o chamado interno de Cristo, pois somente aqueles que o ouviram vão continuar até o fim. Você vai passar por lutas e dificuldades. Pessoas vão te perseguir, vão te trair, cônjuges, irmãos, pais, mães, irmãos, pessoas que você confia vão te abandonar. A doença vai alcançar muitas vidas. Apenas aqueles que são filhos, eles vão perseverar até o fim. Assim sendo, o escriba foi até Jesus com este pensamento. Foi Filipe que disse: eu tomo um cuidado muito grande em dizer que eu conheço o meu coração. Aquele escriba, ele vai a Jesus e diz para Jesus que vai te seguir. E como que Jesus reage? Jesus, ele responde de uma maneira, parece estranha. Os passarinhos, eles têm seus ninhos. As raposas têm os seus buracos onde eles podem morar. Mas eu, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Criador, o Senhor de todas as coisas, eu não tenho uma pedra para apoiar a minha cabeça. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava olhando para aquele escriba e dizendo nada mais, nada menos: você está calculando o preço desse chamado? Você sabe o que você vai ter que abrir mão? Você tem certeza que você está pronto para isso? Jesus Cristo não é um instrumento, um produto na prateleira em que as pessoas aceitam e desaceitam, recebem e não recebem. Jesus Cristo, ele é uma mudança de vida. Jesus Cristo, ele tem que entrar na sua vida e gerar algo. Não pode ser o mesmo. No final da década de 30, na iminência da Segunda Guerra Mundial, tinha um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele escreveu um pequeno livro intitulado O Preço do Discipulado, em que ele, naquela época, em 1930, ele já falava desta dificuldade da graça barata. Uma graça que não tem preço, em que você pode ser quem você quiser, no momento que você quiser, e no domingo colocar a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja com a cara lavada, como se você fosse cristão e você não é. E aquele homem, ele confronta Hitler nas suas atitudes, porque Hitler, ele tinha uma confissão cristã luterana, e ele se dizia cristão, mas quando ele saía dali, ele matava multidões. E aí esse homem, ele pregou o evangelho, e foi contra Hitler, até que Hitler o matou, o assassinou. Ele foi cristão até a morte. Ele protestou publicamente contra as maldades cometidas por Hitler e foi executado. Ele pagou o preço máximo de se dizer discípulo de Cristo. Jesus quer discípulos que o sigam até o fim. Você está disposto a seguir Cristo até o fim? Jesus Cristo, ele fala: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Há alguns termos que se referem a Cristo. A gente vê, por exemplo, a condição de Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome dele, quer dizer o Messias, quer dizer o ungido, quer dizer aquele que veio de uma maior forma especial. Cada religião tem o seu Messias, cada religião tem o seu Cristo. Nós também temos um segundo título que é muito utilizado, que é Senhor. Ele, Jesus Cristo, ele fala: eu sou o Senhor. Mas o título que Jesus Cristo, de muito longe, gosta de ser chamado é de Filho do Homem. Filho do Homem é algo que ele gosta. E por que ele utilizava esse título de Filho do Homem? Muitas pessoas achavam porque ele é humilde. E ele realmente é.
Havia um pensamento, e é real, de que Jesus Cristo ele é o único que tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Quando se falava em que ele era o Filho do homem, eu me referia a ele como a parte humana dele, e ele sendo humilde, sendo aquela pessoa frágil. Mas isso é um engano. Essa passagem que diz sobre Filho do homem, ela vem de Daniel. Abre aí Daniel, por gentileza. Daniel também abra, Daniel. Daniel. Jeremias. Agora eu quero ver o Alice cantar uma musiquinha. Ezequiel. Daniel. Daniel, só vou falar quando eu achar. Ezequiel ainda. Daniel, capítulo 7, versos de 9 a 13. Daniel, capítulo 7, de 9 a 13, diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele, e assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz dos insolentes, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Filho do homem é uma referência da segunda vinda de Cristo. Daniel, ele fala dessa segunda vinda de Cristo, confrontar toda a maldade deste mundo. Essa é uma profecia do retorno de Jesus Cristo após seu ministério terreno. Ele é transportado ao palácio celestial com nuvens de glória, a fim de receber domínio e honra para todos sempre. Esse filho de homem que é exaltado dessa maneira não tem nada a ver com humildade. Não tem nada a ver com a visão humana de Deus, de Cristo. Tem a ver com a visão divina de Deus. Logo, o título não é de humildade. Em uma ocasião, ele se envolveu numa discussão com os fariseus acerca do sábado, e ele disse: o Filho do homem é Senhor do sábado. Como que os judeus entenderam essa declaração? Eles sabiam que o Senhor do sábado, que quem tinha criado o sábado era Deus Pai. E quando ele fala, eu sou o Filho do homem e eu sou o Senhor do sábado, ele estava se colocando também como Deus. Não tem nada a ver com humildade. Não tem nada a ver com a vida, a parte humana dele. Jesus se designava Filho do homem. Ele se declarava ser Deus, e isso não se tratava de nenhum exercício de humildade. Em outra ocasião, ele disse a um paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. E os judeus ficaram chocados. Quem é esse que perdoa pecados? Jesus, sondando o coração daqueles homens, ele fala para que vocês entendam que o Filho do homem, ele tem autoridade para perdoar pecados. Ele fala: levanta, toma sua cama e anda. Eu te ordeno. O emprego que Jesus faz do título Filho do homem para afirmar seu direito e poder de perdoar pecados não foi também um exemplo de humildade. Jesus disse: o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, lembrando ao escriba o preço da sua humilhação. Ele, Deus encarnado, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele que possuía todas as riquezas dos céus. Ele que deixou tudo para trás a fim de ser encarnado e viver sem um travesseiro sequer para dormir. Escriba, você quer me seguir?
Você vai passar por isso. Dois irmãos, discípulos de Cristo, olham para ele e falam: nós queremos sentar, um à esquerda e outro à sua direita, na época da sua glória. E ele olha para eles e fala: vocês sabem o que vocês estão pedindo? Vocês sabem o que é padecer o que eu estou falando? E eles falam: sabemos. Olha, sentar à direita e à minha esquerda eu não tenho como dizer, porque quem define é meu Pai. Mas se vocês querem passar a humilhação e o sofrimento que eu disse que eu vou passar, vocês também irão passar. Ele fecha esse contexto com o escriba da primeira parte, dizendo: para ser cristão você tem que aprender a ser humilhado. Seguir Jesus tem um preço. E em seguida, no versos 21 e 22, ele olha para outra pessoa que diz, olha para ele e fala assim: eu quero te seguir, Jesus, mas me permita primeiro sepultar o meu pai. E Jesus dá uma resposta que parece que é uma resposta dura, sem coração, e ele responde: segue-me. Não é depois, não é daqui a pouco. Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O discípulo declarou-se pronto para seguir a Jesus. Ele já tinha ouvido aquilo que tinha sido falado ao escriba. Ele olha para aquilo, ele pesa toda a vida dele e fala: não, eu estou disposto. Mas ele coloca um detalhe e diz: deixa eu fazer mais alguma coisa. Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser trabalhar num domingo, poderia ser qualquer coisa, mas aqui ele fala de uma coisa extremamente séria, como o sepultamento do seu pai. Entenda que naquela época, na cultura judaica, o responsável por fazer o enterro do pai era o filho mais velho. Era tão sério dentro da cultura judaica o sepultamento do pai, que você estava isento de qualquer outra obrigação, inclusive obrigações religiosas. Era lá em cima. E Jesus Cristo olha para ele e fala assim: não olha por essa questão do seu pai, não. Vem, me segue. Eu vejo uma situação semelhante a essa lá no início do Evangelho, lá no início do Antigo Testamento, em que quando está se separando as pessoas para servirem ao Senhor, dois filhos de Abraão, Nadab e Abiú, eles se levantam e decidem oferecer um fogo estranho ao Senhor. A gente não sabe o que é esse fogo estranho. Parece que eles foram oferecer incenso. E os desígnios de cada um eram muito bem definidos. E quando eles oferecem algo que não foi indicado a eles, desce um fogo do céu e os consome, e eles morrem na hora. Esse texto e alguns textos de Levítico que eu finalizei essa semana, são textos que eu vou buscar entendimento porque são confusos ao meu coração. E Deus olha para Abraão e fala assim: você não vai chorar, você não vai rasgar suas vestes, você não vai desganhar o cabelo, a barba. Pelo contrário, você vai fazer a coisa da maneira mais tranquila e natural possível. Inclusive, você não pode ir lá sepultar os seus filhos. Jesus Cristo, ele joga pesado com esse rapaz. Jesus não levou em conta o costume moral, o costume cultural, ele não faz isso, responde para aquele homem: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Parece que Jesus não teve compaixão aqui, mas nós temos que entender que Jesus, ele era repleto de compaixão pelas pessoas a quem ele ministrava. Jesus, ele se preocupa comigo e ele se preocupa com você. Não pense nunca, foi o Felipe que falou, foi o Alisson, eu não sei. Ele está conosco o resto das nossas vidas. Ele implanta o Espírito dele dentro dos nossos corações para a gente saber que essa aliança que é feita, ela não é rompida por nada. Mesmo que você, depois de aceitar Cristo, você o abandone e ele não te abandona. Mesmo que você seja infiel, ele não pode deixar de ser fiel. Amém. Porque a fidelidade dele é a ele mesmo e a sua palavra. Não há como ter algum tipo de diferença dessa forma.
Sabemos que Jesus, ele é compassivo. Ele estava simplesmente lembrando o homem de que o chamado de Deus em sua vida, ele é absoluto e imediato. Jesus estava dizendo: se você não for a pessoa a enterrar o seu pai, não se preocupe. Alguém vai enterrar. Há multidões de pessoas mortas em pecados por aí. Deixe que essas pessoas mesmo, elas assumam esses terrenos. Eu quero você agora. O chamado de Deus, ele não é um chamado para quando você quiser. Não é para quando você tiver com vontade. O chamado divino é: segue. Quando eu era pequeno, sim, da idade do... não do Cauã, do Kaique, eu gostava de brincar bastante com os carrinhos de ferro. Eram chamados carros Matchbox. E eu tinha 3 maletinhas, uma com 25 carrinhos em que cabia os estacionamentos dos carrinhos, e tinha mais 2 malinhas que eram de 2 andares. Então eu tinha uns quase 100 carrinhos de ferro. Toda vez que eu ganhava o meu aniversário, era aniversário, eu falava assim: eu quero esse carrinho. Eu ia na loja, tinha aquela vitrine assim, com um monte de carrinho, a gente ficava perdido sem saber, e eu ia lá, pegava aquele carrinho e colocava ele no estacionamentinho dele ali, bonitinho. Vira e mexe, eu estava sempre brincando com aqueles carrinhos, era algo que eu gostava. E havia um carrinho que abria a portinha, tinha outro que aparecia o motor, era um negócio legal. E eu lembro que algumas vezes, e uma vez em especial, a minha mãe falou assim: Paulo, vem para almoçar. E eu respondi com aquela frase típica: tô indo. Mas eu tinha muitas coisas para fazer ainda com os meus carrinhos, antes de atender o chamado da minha mãe. Passados 5, 10 minutos, eu ouvi uma outra voz do meu pai, e ele fala assim: Paulo, vem jantar agora. E eu sabia que se eu não seguisse, se eu não obedecesse o meu pai, naquele momento eu estava encrencado. Não tinha uma segunda chamada, era tapa na orelha. Não tinha essa conversa de sofrimentinho, de dodói, não. Meu pai, ele era muito duro. E quando eu penso nessa situação e nessa época, eu lembro que meu pai e minha mãe, eles tinham uma voz de autoridade, mas essa voz de autoridade, ela não era divina. E mesmo assim eu obedecia. E nós temos um chamado que ele é divino. O chamado de Cristo, ele é: siga-me. Eu sei como é receber um chamado urgente. O chamado urgente que eu ouvia na época era de alguém cuja autoridade não era absoluta. Meu pai e minha mãe, eles tinham autoridade sobre a minha vida, mas não era uma autoridade soberana. A autoridade deles não era divina. Porém, quando Jesus te chama, é um chamado absoluto, é um chamado soberano, é um chamado divino. E esse chamado dele é: vem. Exige uma resposta imediata. Por mais que essas pregações que nós estamos trazendo, elas não são pregações tão duras assim. As palavras que elas são mansas, elas são muito mais afiadas do que as palavras que são agressivas. Jesus, ele olha para mim, ele olha para você e fala: me segue, vem. Eu tenho procurado, disse para você que eu tenho procurado mudar algumas coisas na minha vida. Foi interessante que a minha filha tem 20 anos e ela sempre observou a minha presença às 5h30 da manhã acordando. Depois que eu peguei a gripe, que eu, graças a Deus, estou finalizando ela, eu fiquei muito mal, bem mal. Eu não conseguia acordar às 5h30 da manhã. Eu dormia num quarto à parte, porque eu tossia a noite inteira, e quando era 6h30 da manhã, 5h30 tocava, eu virava para o lado e dormia. Eu realmente precisava descansar. E eu nunca vi a minha filha falar para mim assim: papai está orando. Mas essa semana ela olhou para mim e falou assim: eu estava tão acostumada a acordar, porque ela vai para a academia cedinho, né? Eu estava tão acostumada a acordar e ver a luz ligada e ver que você estava lá, mas quando eu acordo agora você está dormindo.
E aquilo foi um toque de Deus para mim, em que eu tenho que entender que passou o tempo da gripe, houve o tempo da restauração, e Jesus está falando novamente para mim: me segue, vem comigo, ora mais, lê mais, busca mais ao Senhor. Esse chamado é para mim, mas esse chamado também é para você, que você possa olhar para a sua vida. Passou o mês das mães, passou, agora é só finados, está longe finados, namorados, tá? Tem mais um ainda, né? Tá? Tem mais um ainda, tá? Mas o que é que você vai lidar, como é que você vai lidar com o dia dos namorados? Jesus, ele olha para você e fala: segue-me. Você pode olhar para ele e falar assim: depois dos dias namorados, Senhor, eu te sigo. Será que é assim que você vai responder? É algo para você pensar. Será que realmente o seu esforço físico, ele é realmente o que vai definir a tua provisão na sua vida? Eu lembro que, já contei esse exemplo, mas ele é muito interessante. Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa de orar bastante. E sempre buscar as coisas espirituais. E um dia, o meu pastor lá em São Paulo, falecido pastor Jones, ele falou para mim assim: eu vejo você lutando com a força do seu braço. Você ora, você quer fazer isso, fazer aquilo outro. Mas saiba que, enquanto você fica bombando, sabe aquelas bombinhas de faroeste? Bombando, para sair um pouquinho de água. Se o Espírito Santo, ele agir na tua vida, essa água vai ser a mesma coisa para você. Se você acha que realmente a sua dedicação total, completa e restrita ao dia dos namorados é o que vai provisionar a sua casa, você não entendeu nada. E é uma opção sua. Quando o Senhor me chamou lá em São Paulo e ele falou: me segue, eu abri mão de tudo para vir para cá. Até hoje eu ainda passo uns apertos e meu coração, ele é testado, mas eu sei em quem tenho crido. E talvez seja a hora de você começar a soltar o cabo dessa nau, dessa embarcação, e começar a confiar no Senhor e ouvir o chamado dele. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, agradecemos pela tua graça, pelo teu amor e teu cuidado. Agradecemos pela tua palavra, que vem no nosso coração nos chamando a seguir. Quero, Pai querido, pedir que o Senhor possa cada vez mais nos utilizar como instrumento da tua vontade. Que essa semana seja uma semana de meditação na tua palavra e que nós possamos pesar o preço e a urgência do nosso chamado. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.